nós definimos para este ano como tema da nossa Igreja conhecendo Deus e prosseguindo em conhecê-lo. E de facto, quanto mais nós conhecemos acerca de uma pessoa, naturalmente mais fica definida a nossa posição em relação a essa pessoa. Ou amamos, ou rejeitamos, ou ficamos indiferentes. Mas com Deus, de facto, não podemos ficar indiferentes. E quanto mais nós conhecemos Deus, e conhecer Deus não na superficialidade, mas na intimidade, mais nos leva a querer conhecê-lo, porque de facto Deus é tremendo. Nos 2 domingos anteriores nós consideramos aquilo que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele menciona que o que de Deus se pode conhecer é claramente visto nos atributos invisíveis de Deus. E nas 2 semanas anteriores vimos então alguns desses atributos invisíveis de Deus. Aquilo que não se vê, mas que nós podemos conhecer pela Escritura e particularmente pelos olhos da fé podemos ver. Hoje eu gostaria de considerar convosco alguns dos atributos visíveis de Deus. E apontar a vossa atenção para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. E ele vem falando desde o início acerca de Cristo. E quando chega aqui ao versículo 14, e particularmente o 15, ele diz, e isto acerca do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo, da Igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a plenitude, tenha a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, o que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. O que está à vista, meus irmãos, só não vê quem não quer ou quem é cego ou quem está distraído, porque aquilo que está diante dos nossos olhos torna-se mais do que evidente. E nesta carta o apóstolo Paulo procurou deixar muito claro que Cristo é a imagem do Deus invisível, do Deus que não se vê, do Deus que é Espírito, do Deus que está tão distante para alguns, que parece estar ou ser inatingível. Mas Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. É a imagem que, de algum modo, Deus procura projetar para que nós possamos perceber, conhecer, entender, até apalpar. Nós não, porque não estamos lá, ou não estivemos lá, mas aqueles que estiveram lá, alguns deles tocaram em Jesus, e até sentindo que esse toque de Jesus era suficiente para libertar dele poderes. Agora, meus irmãos, se Cristo é a imagem do Deus invisível, o que é que nós vemos em Cristo? O que é que nós vemos em Jesus? E vemos naturalmente pela Escritura, que descreve, faz a narrativa daquilo que Jesus demonstrou. Em primeiro lugar, nós vemos em Jesus, nas Escrituras, a sua compaixão. E a compaixão de Jesus é daquelas características, daqueles atributos mais evidentes e mais tocantes
que Jesus de alguma vez demonstrou. Vamos ver alguns textos bíblicos rapidamente, primeiramente em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 36. Jesus tinha feito já vários milagres. Neste mesmo capítulo, Mateus relata uma mulher que já há 12 anos tinha uma enfermidade, um fluxo de sangue, uma hemorragia, e que foi curada simplesmente porque ela tocou na orla de Jesus. Também a filha de uma mulher que estava doente há algum tempo e que foi curada. Também 2 cegos que clamaram por compaixão e que Jesus mostrou essa compaixão. E quando nós chegamos ao versículo 36 deste mesmo capítulo, vemos exatamente este derramar-se da compaixão de Jesus, quando Mateus descreve deste modo: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastores. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadoras para a sua seara. Vendo as multidões, compadeceu-se delas. Algumas traduções têm encheu-se de compaixão por elas. E essa compaixão mais não é do que aquele sentimento de empatia, olhando para aquilo que era a miséria daqueles que estavam à sua volta, sobretudo miséria espiritual, miséria moral, e sentiu, digamos, e tomou como si mesmo as dores daquele povo. Ele cuidou das necessidades espirituais. E eu mencionei apenas algumas só neste capítulo 9 de Mateus, mas tantos outros. E Jesus, por isso mesmo, conforme João no seu Evangelho disse Jesus acerca de si mesmo: eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor que se entrega, que realmente não busca nada em troca, mas que está pronto a dar-se. E dar-se em íntima comunhão, em grande compaixão por aqueles que estão à sua volta. Mas Jesus também não ficou apenas por aí, não ficou apenas por mostrar essa compaixão e ter, digamos, esta afirmação de que ele era o bom pastor. Ele providenciou, depois da sua ida, providenciou pastores para continuarem a pastorear o rebanho. E nós sabemos que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, particularmente no capítulo 4, ele diz, e ele deu uns para apóstolos, outros para mestres, e outros para pastores. Pastores que apacentam, pastores que realmente cuidam do rebanho, pastores que trazem a exortação, trazem a palavra, que levam, conforme o Salmo 23 de Davi, às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, alimentando espiritualmente o povo. Então a compaixão de Jesus foi visível deste modo, cuidando das necessidades espirituais, das necessidades materiais, das necessidades físicas. Em Mateus, capítulo 14, e para não sair de Mateus para já, Mateus capítulo 14, no verso 14, diz que por causa da sua compaixão, ele curou os enfermos. Mateus capítulo 14, versículo 14. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadeceu-se dela, curou os enfermos. E de facto, meus irmãos, olhando para aquela multidão que a Escritura descreve como sendo de vários milhares de pessoas, Jesus teve compaixão. Pessoas que vinham a ele procurando o alimento espiritual. Mas naquela altura, eles tinham uma necessidade, era de alimento físico. Porquanto já estavam ali a seguir Jesus e estavam com certeza com fome. E vieram ter com Jesus, os discípulos disseram, despede a multidão. E Jesus, tendo essa compaixão, disse, dá-lhes vós de comer. Os discípulos ficaram tão atormentados porque não tinham com que alimentar aquela multidão. E, na verdade, depois que indagaram um pouco, deram conta de um rapazinho que tinha apenas alguns pães e peixes. Que era isso para uma multidão tão grande? Dá-lhes vós de comer. E pela orientação de Jesus, ele mandou assentar em grupos. E os discípulos foram
depois que Jesus pegou naqueles pães e naqueles peixes e multiplicou, alimentou aquela multidão, e segundo o evangelista ainda foram recolhidos 12 cestos cheios de pão, de peixe. De facto, Jesus, em grande compaixão, cuida das necessidades físicas, mas, diz aqui a Escritura, curou os enfermos. As nossas enfermidades, meus irmãos, quaisquer que elas sejam, são preocupação para Deus. Deus preocupa-se connosco quando nós estamos doentes. Preocupa-se connosco quando nós sentimos dor por alguma coisa. Preocupa-se connosco quando nós estamos, de facto, em grande depressão, em grande preocupação. E o Senhor quer aliviar, quer retirar, quer libertar essas enfermidades. É pela compaixão de Deus. E por isso mesmo, quando Paulo escreveu lá que em Cristo Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Das características desse Deus, que em si mesmo tem esta compaixão por nós. No capítulo 20 de Mateus, versículo 30, continuamos a ver essa compaixão de Deus através de Jesus e daquilo que Ele fez, dando vista aos cegos. Mateus capítulo 20, verso 30, começando no verso 29, diz: saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, sentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão não teve compaixão. Pelo contrário, no verso 31 diz que a multidão os repreendeu para que se calassem. Mas eles continuaram a clamar. E Jesus então chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E de novo no verso 34, Mateus diz: Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos, imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Mas não foram apenas estes elementos, tantos outros que nós encontramos na Escritura e também em Lucas capítulo 7, versículo 13. Os vários evangelistas relatam estes aspectos visíveis da compaixão de Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 13, uma viúva da cidade de Naim estava em grande amargura, em grande tristeza, o seu filho tinha morrido. E o verso 11, Lucas capítulo 7, verso 11 diz: pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. E nesta altura uma grande multidão acompanhava Jesus para qualquer lado. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores, não chores. O choro faz parte da nossa vida, porque a dor o faz gerar. Quando nós estamos em sofrimento, às vezes choramos, outras vezes guardamos essa dor só para nós. Mas Jesus é capaz de ver a nossa dor, até mesmo sem estar aqui. Jesus hoje, que não está visível, como esteve naquele tempo, conhece as nossas dores. E Ele é capaz de sentir compaixão por nós, nós que estamos aqui. Qualquer que seja a nossa dor, qualquer que seja a nossa preocupação, qualquer que seja aquilo que causa grande tribulação sobre nós, o Senhor conhece. E é pela compaixão de Deus que Ele é capaz de tocar com a sua mão em cada um de nós e aliviar-nos, libertar-nos dessa dor, dessa aflição. Aquilo que Jesus fez foi a ressurreição daquele jovem. E o devolveu à sua mãe, que ficou tão alegre com isso. Pela compaixão de Jesus, a imagem do Deus invisível, do Deus que é compaixão, que se compadeceu de nós e que enviou o seu Filho Jesus. Ele que cuida das nossas necessidades. E muito mais, meus irmãos, haveria de dizer sobre compaixão, porque a Escritura está repleta disso, mas eu gostaria de passar a um outro atributo visível de Jesus, ou de Deus, a misericórdia. E gostaria de vos levar para 1 de Pedro, capítulo 1, e considerarmos por breves instantes a misericórdia de Deus
visível. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua grande misericórdia. E o que é misericórdia, meus irmãos? É sentir as nossas misérias e sentir com o coração de Deus aquilo que nos aflige. E certamente que aquilo que mais nos aflige, aquilo que mais nos causa todo o tipo de problemas, é a enfermidade espiritual. Nós podemos padecer de muitas enfermidades, mas a espiritual é certamente a maior. E quando nós estamos doentes espiritualmente, todo o nosso corpo físico, as nossas emoções, tudo aquilo que é a nossa vida se ressente disso. Por isso mesmo, Deus, na sua grande misericórdia, veio para curar essa nossa enfermidade espiritual. E como é que o fez? Ele regenerou-nos. Isto é, levou-nos a nascer de novo. Conforme aquilo que Jesus falou com Nicodemos. Necessário te é nascer de novo. Mas como é isso de nascer de novo? É preciso que volte ao ventre de minha mãe e torne a nascer. O que é da carne, nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E quando nós nascemos de novo espiritualmente, morremos para uma vida velha, separada de Deus, uma vida de pecado, uma vida de angústia espiritual. E tudo se fez de novo. Tudo se faz de novo. Paulo diz que quem está em Cristo, nova vida ou nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz de novo. Esse novo nascimento é a regeneração espiritual. E isso aconteceu por causa de quê? Por causa da misericórdia de Deus, que olhando para nós, nas nossas condições e sabendo que nós éramos impotentes para nos libertarmos do pecado, para podermos ter comunhão e paz com Deus, enviou o seu Filho Jesus. Filho Jesus que não apenas veio e que ensinou os homens, que demonstrou essa compaixão de Deus pelos homens, nas suas necessidades, nas suas fragilidades, em todos os seus problemas, mas que acabou por morrer. E morreu por causa de quê? Dos nossos pecados. Mas que pela graça e poder de Deus ressuscitou. E isso deixa-nos uma grande esperança. Isso faz com que nós, naturalmente, tenhamos esperança também de que a nossa vida não acaba na sepultura. Vejam aquilo que Pedro escreveu. Vou ler de novo este versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa esperança está na vida para além da morte. E Paulo escreve isso de uma forma tão maravilhosa em 1 Coríntios. E vamos ver esse capítulo extraordinário que é 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, em que ele fala da ressurreição de Jesus, do testemunho que ele dá, do testemunho que outros deram. Mas quando ele chega aos versículos 19 e 20, deste 1 Coríntios capítulo 15, ele escreveu assim: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos os homens mais dignos de lástima. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Se nós queremos em Cristo apenas para esta vida é uma passagem. Esta vida tem um fim. 70 anos, 80, 90, menos que isso. Mas esta vida é uma passagem. E se para nós Cristo é apenas importante, relevante nesta vida, então, e depois? Não há mais nada. Não, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele vai ser imortal para diante. Há uma vida eterna, mas também há morte eterna. Mas há uma eternidade para ser vivida. E esta vida, para nós,
ou nos dá esperança, ou nos deixa uma grande tristeza, um grande pesar. Quando nós vamos aos cemitérios, e eu lembro-me uma vez, na zona da Grande Lisboa, em Benfica, fui a um cemitério e nós estávamos a acompanhar um querido irmão que tinha falecido, um homem muito dedicado aos Senhores, e entre nós havia aquele espírito de satisfação, de alegria pela vida daquele irmão. Mas lá mais adiante começámos a ouvir choro, um choro profundo, tremendo, de alguém que chorava. E chorar é próprio, mas era um choro compulsivo de alguém que não tinha esperança. E nós acompanhávamos. Não foi um tempo de grande alegria, é certo, porque a partida de alguém querido é sempre de tristeza, mas não aquela tristeza de nunca mais te verei. Aquela tristeza de que aqui é a última morada. Não, aquele é um lugar de passagem. Porque quando Jesus voltar, Ele ressuscitará todos os que estiverem na sepultura. E os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Esta é a nossa esperança. E é isso que naturalmente acontece somente pela misericórdia de Deus, porque nós estaríamos condenados à morte eterna. Em 1 de Pedro, ainda capítulo 2, verso 10, muito rapidamente, diz uma coisa extraordinária que todos nós conhecemos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora no verso 10 diz: vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, nós, gentios, mas agora temos alcançado misericórdia. E por causa da misericórdia de Deus, Ele fez-nos seu povo. Nós somos povo do Senhor. Amém? Um povo eleito, um povo escolhido, por causa da misericórdia de Deus. E esta é uma outra característica visível de Deus. Vamos passar à terceira e última que eu gostaria de partilhar hoje e fazer com ela a ligação para a ceia dos Senhores. É o amor. O amor é, porventura, a característica mais visível de Deus. E eu gostaria só de considerar 3 versículos. O primeiro, os irmãos até sabem de cor, nem precisam de abrir a Escritura. Já sabem qual é, não é? João 3,16. Porque Deus, vamos dizer junto, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Deus amou. Esse amor é amor ágape, é o amor de entrega, é o amor que se dá. Há uma coisa mais visível do que isso? Deus deu, e Deus deu o seu Filho, a coisa mais preciosa para Ele. Os irmãos lembram-se da luta que Abraão teve quando foi chamado por Deus para sair daquele lugar, pegar no seu filho e fazer um montinho de lenha e ir para o monte e dar o seu filho lá. E a angústia eu posso imaginar, meus irmãos, a angústia de Abraão durante toda aquela caminhada. E quando chega junto ao monte, o filho pergunta-lhe: pai, onde está o animal para o sacrifício? O Senhor proverá. O Senhor proverá. E o Senhor proveu. E aquilo mais não foi do que deixar ali um apontamento de alguma coisa que o próprio Deus iria fazer, sendo Ele a dar o seu Filho. Sem dúvida alguma, meus irmãos. Dar o Filho por amor daqueles que ultrajaram Jesus, daqueles que o chicotearam, daqueles que os bofetearam, é amor incomparável. Romanos capítulo 5, verso 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que nos deu seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Os irmãos abram lá para não esquecerem. Romanos capítulo 5, verso 8, está lá clarinho, não é? Mas Deus dá prova do seu amor para conosco,
enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando éramos ainda pecadores. Nós hoje não somos pecadores? Ainda somos. Mas aquilo que Cristo pagou na cruz do Calvário já nos atingiu e já cobre todo o nosso pecado. Pela graça de Deus, pela sua misericórdia. O último versículo que eu gostaria de considerar convosco está em João capítulo 15. João capítulo 15. Qual o tamanho deste amor? João capítulo 15. João transcreveu as palavras de Jesus, que disse assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maiores amores do que este, dar a sua vida pelos seus amigos. E Jesus a sua vida por aqueles amigos que estavam junto dele. Jesus deu a sua vida por nós. E reparem, meus irmãos, o que isso significa. Que nós somos amigos de Jesus. Algumas pessoas que se dizem nossas amigas e na verdade não são. Amigo, como Jesus. Não há outro, não há igual. Ele deu a sua vida por nós. E não há maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Mas se notarem no versículo anterior o que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Termina aí? Assim como eu vos amei. Estamos nós prontos para nos amar uns aos outros como Ele nos amou? Essa é a prova do nosso amor. E reparem, é visível, é palpável. Até que ponto nós estamos prontos para nos amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. E contudo, esse é o mandamento de Jesus, que permanece há 2000 anos.